No dia 8 de março de 2021, o ex-candidato à presidência Ciro Gomes concedeu uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar pelo canal do YouTube da UOL. Na entrevista, que durou um pouco mais de uma hora, Ciro teve a oportunidade de falar sobre economia, projetos de governo, análises históricas e dispor sua opinião sobre figuras políticas como o atual presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e sua sucessora Dilma Rousseff, dentre outros. Neste vídeo, mostraremos um compilado de suas opiniões sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. De que o Bolsonaro conseguiu subornar ou cooptar ou controlar boa parte da institucionalidade brasileira. E o ministro Aras, ou o procurador-geral Aras, está colocando em risco a biografia honrada dele. Nós apoiamos a sua investidura, apesar dele vir já de forma estranha, mas ele tem todo dia decepcionado aqueles que, como eu, acreditavam que ele tinha mais compromisso com o direito, com a justiça, do que com a boçalidade genocida do Bolsonaro e dessa trempe de picaretas que o cercam no palácio, inclusive alguns deles ainda ostentando ilegalmente a patente de general, como é o irresponsável, genocida, criminoso e pateta ministro da Saúde. Não é? Há um genocídio em marcha no Brasil. Não é que a pandemia tenha sido causada pelo Bolsonaro, mas a forma com que ele nega as evidências da pandemia, como ele constrangeu o acesso à saúde preventiva, quando ele mentiu como um charlatão, isso também é crime do capitulado no Código Penal, prescrevendo remédios sem nenhum tipo de eficácia, quando ele ainda hoje manda um magote de picareta, entre os quais o seu filho, para Israel, e se deixam fotografar todos sem máscara no embarque no Brasil, para chegar de forma vergonhosa em Israel, todos de máscara. Esse picareta, que é o chanceler, também projetando uma imagem que cobre o Brasil de vergonha. O lado bom, se a gente pode achar algum lado bom nessa tragédia, é que a comunidade internacional está acordando. E talvez essa ferramentaria que a comunidade internacional tenha possa vir em socorro, nos ajudar, dado que a institucionalidade brasileira está, de fato, desertando das suas responsabilidades. Porque a percepção de que o impeachment não tem sorte, não tem chance de prosperar, vista de hoje, porque o Bolsonaro comprou o Centrão. Na verdade, eu acho que o Centrão comprou o Bolsonaro. Aliás, eu sei disso, conhecendo a vida brasileira como eu sei. Se o Bolsonaro ainda tem aí 25%, 30% de apoio na opinião pública, apesar de todo o desastre econômico, do desastre social, do desastre de saúde pública, do comportamento de bandido, sabe, de não ter nem sequer um mínimo de respeito às 262 mil famílias enlutadas no Brasil. Pois bem, mas se abrisse a CPI, se autorizasse, uma comissão mista seria formada. Na hora que essa comissão mista fosse formada, o Bolsonaro imediatamente mudaria de conduta, porque ele é um frouxo, é um covarde. O Bolsonaro só é valente até a hora que a gente encara ele. Eu conheço o Bolsonaro, isso é um frouxo de longa data. Picareta, frouxo, bandido, é ele que corrompeu os filhos, as mulheres. Esse filho dele comprou uma mansão de 6 milhões de reais numa hora dessa. Significa, sabe o quê? Na cabeça deles, eles compraram as instituições. E aqui para nós, está funcionando para eles. Mas a grande mídia, editorialmente, defende o centro, o coração do modelo Bolsonaro, de ser, embora ataque as vulgaridades do Bolsonaro. Enquanto essa esquizofrenia não for resolvida, e a gente entender que nós temos que destruir o bolsonarismo boçal, todo ele, ainda que a gente retome o debate ideológico e de modelo de economia política em outras bases civilizatórias. E isso é o que se impõe mais cedo ou mais tarde para a grande mídia brasileira. Enquanto ela não cumprir este serviço, ela está ajudando o Bolsonaro. Então, a primeira grande tarefa, no foco das minhas preocupações, é derrotar esse bandido nazista, genocida, chamado Jair Messias Bolsonaro, e limpar a quadrilha dele das instituições brasileiras, o que vai dar muito trabalho. Para derrotar o Bolsonaro, nós precisamos nos reunir todos. Por quê? Lançado o candidato pelo PT, o PT é o que menor chance tem de derrotar o Bolsonaro. Se isto for verdade, que o PT é o partido que tem a menor condição hoje de derrotar o Bolsonaro, então a tarefa de nós outros, que vemos assim as coisas, é derrotar o PT no primeiro turno, supondo que Deus não nos dará a vênia, pela qual eu torço e rezo, de que nós tirássemos o Bolsonaro do segundo turno. Se nós conseguíssemos tirar o Bolsonaro do segundo turno, seria ótimo. Nós discutiríamos uma volta ao passado, Lula petista, ou um futuro diferente,
uma experiência nova de um outro modelo de economia. Então, o meu foco é tirar o Bolsonaro, não tem um minuto sequer da minha militância em que eu não lute. Agora nós entramos com uma representação no Supremo Tribunal Federal pedindo a interdição do Bolsonaro, que é um caminho. Estou estudando, ver o que eu posso fazer, senão o meu coração vai estourar. E tem o mesmo argumento que você deu, tem 25% do eleitorado que considera o Bolsonaro um mito. Essas pessoas estão cada dia me odiando mais, cada dia me odiando mais. E eu vou fazer o quê? Vou deixar de dizer que o Bolsonaro é um marginal, um bandido, um sociopata, um genocida? Não, esses 25% do eleitorado vão ficar zangadíssimos comigo, paciência. Sabe, olha aqui, nós estamos agora esculhambando o Bolsonaro e o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes pegou o Brasil como nona economia do mundo, derrubou para a 12ª. E o pretexto da pandemia não vale, porque todo mundo está sofrendo a pandemia. O Brasil era a nona economia do mundo e empobreceu para a 12ª economia do mundo. Nenhum petista pode falar isso, sabe por quê? Porque a Dilma pegou o Brasil com a 6ª economia do mundo e entregou em nona. 6 anos da Dilma, que foi o pior governo antes do Bolsonaro da história do Brasil. Você pensa que eu tenho prazer em dizer isso? Eu apoiei a Dilma. Senhor, Ei, o Bolsonaro não pode dizer a mesma coisa, não? Que nós da oposição estamos partindo para cima dele, sem querer deixar ele governar e ajuizando todo dia a ação contra ele e tal. Ou esse não é o papel da oposição? Sim. Eu acho apenas que hoje nós temos que nos preparar para o pior. E o pior qual é? É o bolsonarismo boçal ser revitalizado num processo eleitoral. Eu acho que nós precisamos lutar em nome de tirar o Bolsonaro, não permitir nem a hipótese de que ele esteja legitimado depois do que fez. O Brasil tem 25% de gente que é identificada, ainda que sejam valores trágicos, identificada com o bolsonarismo boçal. 25%. Está aí o imoral, está aí o novo rico, né? Enfim, está aí uma série de coisas, o neopentecostalismo descuidado da vida da caridade, que é a grande lição de Jesus e tal. Esse tem 25%. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos e acaba de liquidar o país. Isso é a inerência da reeleição. O Bolsonaro não faz nada sério a não ser cuidar da reeleição. É uma tragédia. Ei, eu tenho memória. O Bolsonaro, né, elegeu o Dória. Eu tenho memória. Se não fosse o Dória ter se agarrado com o Bolsonaro e ter trocado de nome eleitoral e se chamar a si mesmo... É o Bolsodória. Ele se diz hoje arrependido, que jamais votaria no Bolsonaro novamente. Aí, nós estamos pagando por esse mal. Eu não fiz isso. Sabia que o Bolsonaro aumentou o salário dos generais de 22 para 30 mil reais agora, recentemente? Como o Bolsonaro compra o Centrão e tem que pagar quase 18 bilhões de reais de emendas, salvo exceções que há, roubam 30% disso na molecagem, por isso que eu disse que o Centrão é que comprou o Bolsonaro, qualquer auditoria pega isso. Atenção, Folha de São Paulo, que se o Bolsonaro cometeu o crime de entregar o regime de águas do Brasil ao capital estrangeiro e ao capital privado, eu vou nacionalizar de volta. Jair Bolsonaro. Esse é um patife muito perigoso. É um patife genocida que nós temos que cerrar fileiras contra ele.